Muito bem, estamos hoje recebendo aqui no nosso estúdio o jornalista Itamauri Teles de Oliveira, que ele vai falar pra gente sobre Minas Gerais. Bem, gente, tem um dia de Minas, não é mesmo? É verdade. Que é dia 16 de julho. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso e quais são as principais ideias também pra gente poder comemorar e, quiçá, né, assim, fazer dessa data um feriado. Pois é. Itamauri é um jornalista, né? Militou e milita muito na imprensa de Montes Claros, né? Da nossa querida cidade de Montes Claros, a princesinha do norte de Minas, né? E ele fez pesquisas, ele conhece muito bem a história de Minas Gerais, e porque tem aí um esforço muito grande para se criar outro dia de Minas, não é isso, Itamauri? Na realidade, já foi criado, né? Foi criado o Dia dos Gerais. Dos Gerais. Dia de Minas, que era comemorado sempre em Mariana como a primeira cidade do estado, a primeira vila, né? Era comemorado dia 16 de junho? Isso, 16 de junho. Dia de Minas Gerais. Aí houve um movimento, porque descobriram que havia uma igreja no norte de Minas, na cidade de Matias Cardoso, que era mais antiga que a de Mariana. Então, supondo-se que lá era mais antiga que Mariana. Por isso, em vez de pediram para o dia de Minas serem lá, não, eles dividiram o estado em Minas e Gerais, como se o nome de Minas Gerais fossem dois substantivos. E não é. Porque quem lê a história de Minas sabe que o primeiro nome de Minas, aliás, era Capitania de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas de Ouro. Minas de Ouro. Depois descobriram-se outras minas de diamante, etc., e passou para Minas Gerais. Em 1720, foi criado a Capitania de Minas Gerais, separando de São Paulo e tudo. E o pessoal, eles querem muito também pegar essa data, que chama-se a outra data de Minas Gerais, que foi a luta dos Emboabas, essas coisas todas, não é verdade? Né? Exato. Emboaba já foi em 1707 a 1709, justamente lutando contra os paulistas que estavam entrando, querendo dominar as minas, as minas de ouro. Porque então, foi através deles, dos bandeirantes, né, que chegaram aqui, né? Aqui, eles que desbravaram esse sertão bravio, como eles chamavam isso aqui, né? Então, Minas Gerais até então, ela ia, ou a capitania de São Paulo, Minas, ia até o Rio das Velhas. Essa parte toda dos Rios das Velhas, inclusive perto de Ouro Preto, ali para baixo, né? Era tudo Bahia isso aqui, era da capitania da Bahia. Do lado esquerdo do Rio São Francisco, até o Rio Paracatu, era Pernambuco, a capitania de Pernambuco vinha até aqui. Do outro lado... que se dizia que Sabará tinha uma divisa com Pernambuco. Não tinha, porque Sabará estava do lado de cá, era Bahia. Era divisa, sim, era um estado, era uma capitania, limite, né, de Pernambuco. Então, isso aí é uma grande história. Então, quem for vasculhar essa história primitiva de Minas Gerais, vai ver que esse nome Minas Gerais não tem nada a ver com os campos gerais tão pregados por Guimarães Rosa, que nada são que o nosso cerrado, onde abunda o piquizeiro, né? E essa vegetação mais rasteira, né? E também, aí nós chamamos lá também no norte de Minas, os geraizeiros. Quem são os geraizeiros? Aquele pessoal que mora na parte mais alta da Serra Geral, à direita da Serra Geral, a oeste. Eles são chamados geraizeiros, mas geraizeiros é uma corruptela de geralzeiros, os habitantes da Serra Geral. Então, tudo isso a gente tem que ir na origem para a gente entender a história de Minas e não querer dividir o Estado em Minas e Gerais, como tem um grupo forte aí, que até conseguiu, né, que fosse criado o Dia dos Gerais. Quando diz Gerais, nada mais é que um adjetivo. Minas múltiplas, Minas diversificadas. Aliás, já dizia, né, o próprio Guimarães Rosa, Minas são muitas, né? São muitas, né? Agora, o mais interessante é que falam dessa igreja que é mais antiga de Mariana, mas é uma coisa interessante que, se forem verificar também, tem vários livros que mostram que o arraial mais antigo, que eles falam que era Matias Cardoso, o arraial primitivo ficava às margens do Rio São Francisco. Sempre que havia enchente no São Francisco, inundava o arraial.
E aí, já no século XVIII ou XIX, eles mudaram esse arraial para uma parte mais alta, que é onde se encontra hoje essa igreja que eles dizem ser a antiga, e não é. É uma igreja muito mais nova que a de Mariana. Então, essa coisa precisa ser revisitada, precisa ser repensada. A história é uma coisa muito interessante. Outro dia esteve conosco aqui o jornalista Jurandir Persechini, né? Que fez também um estudo muito grande e descobriu que a igreja de Raposos, né, foi a primeira matriz de Minas Gerais, antes mesmo do bispado de Mariana, de Mariana, né? Quer dizer, são coisas que você vai descobrindo, né? Minas é muito rica, quer dizer, a história de Minas é muito rica, né? Muito e aí você rica. vai descobrindo essas coisas, né? E então aí os emboabas, quem eram os emboabas? Eles falavam que eram os estrangeiros, mas há uma origem muito mais, se você for ver a origem mesmo da palavra, em Tupi-Guarani quer dizer os homens de perna cabeluda. Por que é perna cabeluda? Porque eles, para adentrar esse sertão bravio como era, eles tinham que usar botas de cano até o joelho. Sei. E era aquela bota que o couro não era curtido, era cheio de cabelo mesmo. Então, os índios os chamavam de emboabas, ou seja, os homens de perna cabeluda. E eles, então, vieram aí até aqui uma cidade que, na época, chamava Papagaio, um lugarejo, que hoje tem o nome de Tomás Gonzaga, distrito perto de Curvelo e Corinto, em Corinto. Ali que tem essa cidadezinha. Ali foi o foco dessa guerra dos emboabas, né? Que conseguiram barrar os paulistas que queriam entrar no território baiano. E eles, de certa forma, até conseguiram, a uma certa época, que até Vitória da Conquista foi território dessa capitania de São Paulo, Minas, e Minas foi até lá. Mas depois recuou, né? Itamauri é uma coisa interessante a gente pensar o seguinte, que como que foi importante, né, essas pessoas, né, e essas pessoas que fizeram a história de Minas Gerais, que depois fizeram esse território que é tamanho de uma França, né? Tamanho da França, exatamente. Uma coisa fantástica, né? Legal demais. Agora, o território de Minas já foi, né, tem estudos que mostram, né, então era do Rio das Velhas para cima, era um território, se for contar hoje, era praticamente menos da metade, né? É verdade. Com o Rio das Velhas cortando e até o São Francisco. Os rios São Francisco do outro lado. Rios eram as marcas, né? O do outro lado do Rio São Francisco já era Pernambuco. Dali para cá era Bahia. Então, o território mineiro, ele cresceu muito em 1720, né, quando eles conseguiram separar, né, aí o território de Minas, do Rio e São Paulo, e criou-se aqui a capitania das Minas Gerais. Né? Itamauri, eu fico muito feliz de recebê-lo aqui, saber que você nasceu lá na cidade de Porteirinha, exatamente, que eu conheci, né, com muita alegria, e vive hoje numa cidade que é a cidade de Montes Claros, que é uma cidade maravilhosa, né, cheia de cultura, cheia de histórias para contar. E né? Cheia de piqui também, gostoso para comer. Montes Claros é o próprio cerrado, né? Que eles falam, o próprio cerrado. E a carne de sol. E a carne de sol é uma mistura fantástica. É verdade. Eu quero te agradecer pela presença aqui, viu? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E pela sua vinda aqui no nosso programa, enriqueceu muito a nossa história e o nosso programa.